Victor sem dúvidas roubou a cena em Arcane, e provavelmente nessa altura do campeonato você já sabe que ele foi de arrasta. Mas e se eu te falar que tem uma forma dele voltar, e mais, que ele na verdade pode ser o vilão de todo o Arcane? O segundo ato de Arcane nos deixou com mais dúvidas do que certeza. Cadê o Echo e o Heimer? A Mel foi para Inoxus? Hoje a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu no segundo ato de Arcane. E fica aqui que a gente vai especular o que vai acontecer no terceiro ato, tá? Salve, salve pessoal, Minuto Geek. Eu sei que muita gente se decepcionou com o andamento mais lento de Arcane no segundo ato da série. No primeiro ato tivemos uma boa dose de ação e reviravoltas. Já no segundo ato, na minha opinião, principalmente o ritmo deixou a desejar. E gente, eu sei que os episódios focaram mais no desenvolvimento emocional e político de Piltover. A Vi, por exemplo, está lidando de uma forma muito mais violenta no final do segundo episódio desse segundo ato, enquanto a Jinx continua enfrentando o peso das suas escolhas e se aproximando ainda mais da Powder que conhecemos. Ao mesmo tempo, se aproximando cada vez mais de ser um símbolo para Zal. Vocês já perceberam isso? Principalmente porque a Isha faz ela se lembrar de como ela era na infância. E gente, aqui tá o ponto, tá? Isso foi um acerto ou um erro? Alguns fãs elogiaram essa abordagem mais madura da série, que explora as consequências de tudo o que aconteceu na primeira temporada. Outros, no entanto, sentiram que faltou aquele fator uau, sabe? Que impressiona. As batalhas épicas e as grandes reviravoltas, coisas que o primeiro ato soube trabalhar muito bem. Eu vejo esse ritmo com um risco calculado, tá? A série está se aprofundando nas motivações dos personagens e preparando o terreno para algo muito mais grandioso. Mas será que o ato final vai realmente entregar tudo isso, gente? Porque se não entregar, coisa que eu duvido muito, tá? Vai ser um final muito broxante, concorda? Ainda mais, gente, porque a série vai terminar agora na segunda temporada. Se tivesse pelo menos mais uma para salvar, mas não. Arcane tem que terminar perfeito, com uma crescente absurda, com uma curva de clímax lá em cima. E falando em curva de clímax, não sei se vocês perceberam que a gente teve uma curva muito alta no início e no segundo ato a gente manteve como uma linha constante. É como se os episódios não tivessem um clímax muito bem trabalhado como foi no primeiro ato. Não se engane, gente, o segundo ato foi bom, mas eu só estou comparando com o primeiro ato. Até porque o segundo ato deixou várias pontas soltas, como o desaparecimento de vários personagens. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Echo e Heimerdinger. Esses dois formaram uma parceria incrível quando o Heimer foi afastado do conselho de Piltover lá na primeira temporada e encontrou um refúgio com os vagalumes em Zal. No segundo ato eles apareceram em um papel mais discreto, mais cheio de implicações. Heimer, com seu vasto conhecimento científico, parece estar guiando o Echo para entender algo muito maior que apenas o conflito entre Zal e Piltover. E gente, além dele estar sendo o mentor em experiências de vida, está sendo um bom professor científico, tá? Heimer levou o Echo para o Jace depois de ver que a árvore em Zal está sendo corrompida pelo próprio Hextech do Jace. Heimer e Echo foram até a sala de estudos do Jace, conversaram sobre como o Hextech está afetando Zal e foram até o Hexcore para obter mais respostas. Os três vão parar dentro do gigante Hextech, mas até agora só o Jace voltou, bem mais velho e totalmente pirado das ideias. E aqui vai uma teoria bem interessante, tá, gente? E se o Echo voltar do Hexcore com os poderes de volta no tempo igual que ele tem no jogo? Vemos que o Jace voltou com algum tipo de Hextech grudado no pulso, especialmente falando do Echo, isso pode ser a chave dele para liberar a ideia do equipamento que faz ele voltar no tempo. Ou simplesmente ele vai ganhar esse poder do Hextech. Não sabemos se a série vai adaptar fielmente o que temos nos games, mas o Echo pode ganhar esses poderes com magia Hextech. Agora a Mel, né, gente? Foi uma das figuras mais intrigantes da primeira temporada e no primeiro ato, mas no segundo ato ela está completamente ausente.
E isso não é por acaso, tá? Algumas teorias apontam que Mel pode estar sendo manipulada pela Rosa Negra, uma organização secreta com laços profundos em Noxus. Mas por mais que estejam tentando manipular ela por ela ser a criança encontrada, ou não está dando certo, ou estamos também caindo no conto da LeBlanc, que, gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim está 100% confirmado depois desse segundo ato, tá? A gente praticamente viu a LeBlanc. Outra possibilidade é que a Mel está sendo a peça-chave para Noxus entrar em Piltover e Zao, porque sabemos que o principal objetivo de Noxus é obter o poder Hextech. E se ela aparecer no final desse terceiro ato, assim como foi no segundo, liberando um poder mágico, como foi nesse último episódio, pode ser um papel que une magia e política, e um ponto-chave para conectar LeBlanc a mais um objetivo dentro da Rosa Negra, tá? E agora, gente, vamos falar sobre o Jace. O segundo ato mostrou um lado bem diferente dele, né? Jace está completamente consumido pela influência do Hexcore e suas ações se tornam cada vez mais instáveis. Ele não apenas começa a ter visões da corrupção mágica, mas também parece lutar para manter a sua sanidade mental, gente. Isso é uma metáfora interessante até em Arcane, porque o próprio Hexcore simboliza o poder que começa como uma bênção, mas logo se torna uma maldição. E a gente viu isso lá na primeira temporada, tá? Tá tudo interligado, gente. Uma teoria que está ganhando força, inclusive, é que o Jace pode estar se tornando um vilão involuntário. E se você tem um mínimo de compaixão, sabe do que eu tô falando, né? Só para não deixar spoiler mais pesado aqui. Ele acredita que está fazendo o melhor para Piltover, mas sua conexão com Hexcore pode transformá-lo em algo que nem ele reconhece. Talvez, gente, seja até necessário que o Heimer, quando voltar ou alguém inesperado, intervenha para deter essa sanidade que o Jace está cometendo sem pudor nenhum. E agora, um dos pontos mais emocionantes. Victor está realmente morto. E é aqui algo que eu realmente acho, tá, gente? Victor não morreu. A teoria mais plausível é que o Hexcore o manteve vivo de alguma forma. Pode ser que ele esteja se transformando em algo a mais, como vimos nas evoluções que o Hexcore já provocou no corpo do Victor, tá? Victor pode retornar no ato final, não como o cientista que conhecemos, mas como uma fusão entre o homem e a máquina que ele estava se tornando agora no segundo ato. E isso representando o ápice do que ele sempre quis alcançar. Sabemos do rework dele no jogo, e inclusive algumas artes dele com a máscara nova já saiu, que inclusive é bem parecida com a que temos na abertura de Arcane. Além disso, a relação dele com o Jace ainda não foi totalmente resolvida, tá? Um confronto entre os dois parece inevitável e pode ser o ponto alto do ato final. E olha só, gente, agora uma teoria aqui bem estranha. E se o Victor for aquele mago que salvou o Jace lá no início da segunda temporada, já que a gente está mexendo aqui com o tempo, a gente viu que o tempo de Arcane não é linear, né? A gente vê que o Echo pode também recuperar esses poderes ou obter esses poderes dentro do Hextech. E se o causador de tudo isso foi o Victor lá no início da primeira temporada como o mago que salvou o Jace? Essa daí você não esperava, né? E agora sim, gente, minha opinião, o segundo ato de Arcane foi meia bomba. Claro, pelo que recebemos no primeiro ato. Por um lado, tivemos o ritmo mais lento e episódios mais focados em construção de personagem. Por outro, isso gerou críticas de quem esperava mais ação e reviravoltas. Mas o que é inegável é que Arcane continua sendo uma das séries mais ambiciosas do momento. Inclusive explorando temas como sacrifício, poder e moralidade. Sacrifício eu nem vou falar aqui porque senão vai ter tópico sensível aqui, o sacrifício de quem foi, né, gente? Poder da Ambessa, não se engane, gente. Se ela chegou lá em Piltover primeiro, ou foi a mando da Rosa Negra, ou ela queria se sair à frente da Rosa Negra e por isso que sequestraram a Mel, ou a Mel pode ser a chave de tudo isso. Não sabemos. E moralidade, a gente sabe que o que aconteceu com Jace e com Victor, né, gente? Agora, tudo isso depende do terceiro ato. Será que Victor retorna como uma força mais poderosa ainda? Jinx e Vi finalmente terão um confronto contra Piltover juntas? E o Jace vai se tornar vilão? Vilão que vai ficar do lado de suas convicções ou de Piltover? Porque sabemos que do lado de Zao ele não vai ficar, né? E agora, gente, é com vocês. O que vocês acharam do segundo ato?
Foi uma decepção ou uma preparação necessária? Quais as suas teorias para o capítulo final? Vamos debater isso nos comentários, tá? Vou ficar de olho aqui e a gente vai voltar com o próximo vídeo, próxima teoria ou próxima qualquer coisa.